Olá, passando para o nosso Vale uma Pausa de hoje e eu começo com uma pergunta para você. Você sabe o que é sofrência e você sabe qual é o oposto de sofrência? Pois é, sobre isso que nós vamos conversar, nós vamos refletir nesse momento, nesse tempo de pandemia, onde a gente tem tirado tantos aprendizados para a nossa vida, esse vai ser mais um. A sofrência nada mais é, não é um estilo musical, nada mais é que o vitimismo, essa mania de querer terceirizar tudo na nossa vida, terceirizar a culpa, a felicidade, o amor, sempre está na mão do outro e não na nossa. Para acabar com o vitimismo, a gente precisa entender que a nossa vida é nossa responsabilidade. E o oposto de sofrência é o esforço. É realmente sair da nossa zona de conforto. E isso envolve tanto uma reflexão, uma introspecção daquilo que a gente precisa de modificar em nós, assim também como uma necessidade de compreender o nosso entorno. Essa questão do esforço tem um exemplo muito bom, que é uma expressão francesa que chama "goût de l'effort". Essa expressão diz o seguinte, que é um gosto pelo esforço, e como exemplo disso a gente tem as bailarinas com seus pés machucados, mas que se apresentam lindamente em suas sapatilhas de seda. A gente entende que aquele resultado maravilhoso é fruto de um esforço muito grande, mas a gente não percebe isso na hora do espetáculo, somente se ela te contar, se ela te mostrar os seus pés calejados, machucados e feridos. Assim é a vida, ela exige da gente esse gosto pelo esforço para que a gente possa sair da nossa zona de conforto. O vítima, ele é o oposto disso, ele gosta desse lugar da reclamação, da lamúria, de estar ali na sua cinza, se cortando e lamentando, dizendo: pobre, miserável homem que sou. E na verdade o que a vida requer da gente é coragem. Ela precisa que a gente tome o leme nas nossas mãos e diga: é minha vida, é minha responsabilidade, eu não estou gostando disso, eu vou modificar. Mas essa mudança só pode acontecer de dentro para fora. Rubem Alves, ele fala isso lindamente num texto, que ele fala o seguinte: se você ajudar uma borboleta a sair do seu casulo, você mata essa borboleta. Se você tirar um broto da semente, você destrói esse broto, você destrói essa semente. E se você parar para perceber então que há certas coisas na nossa vida que elas devem acontecer de dentro para fora. Um exemplo bom disso também é o ovo. Quando você quebra o ovo de fora para dentro, quando esse ovo é quebrado de fora para dentro, você vê morte, você matou ali aquele ovo, né? Vamos dizer assim. Mas se ele se rompe de dentro para fora, vem vida, sai vida dali. Então, as mudanças que nós precisamos, elas têm que acontecer aqui e externar, e vir para fora, e se tornar atitude, se tornar ato. Então, é importante a gente compreender que nesse processo que nós estamos vivendo de pandemia, ele foi um processo de nivelamento, né? Todo mundo está sofrendo a mesma ameaça invisível desse vírus. Todos nós estamos vivendo isso. Então, isso aí também, para a pessoa que gosta de se vitimizar, complica, porque ela não está assumindo o seu papel de expressão nesse palco da tragédia. Não tem. Todos nós estamos vivendo a mesma ameaça, mas o que vai nos diferenciar vai ser a forma como nós vamos reagir a essa ameaça. Olha, não tem um caminho aí, não tem uma estrada comum para todos nós, não tem um caminho comum para todo mundo dizendo faça isso ou faça aquilo. Nós temos que criar o nosso caminho dentro da nossa rotina, da nossa família, da nossa realidade, mas nós precisamos agir. O importante do vitimismo é a gente compreender que há dois tipos. Há um momento de vítima na nossa vida, vamos dizer assim, de autopiedade, que a gente fala: meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Ou por que essas sequências de coisas ruins? É natural a gente ter esses momentos na nossa vida. O problema é se você vai para o outro tipo. O outro tipo é um padrão de comportamento, é uma personalidade de ser vítima de tudo, de querer o palco da tragédia somente para ele e querer as atenções, migalhas de atenção, migalhas de afeto, porque na verdade é isso que o vítima consegue, porque ninguém dá conta de ficar ouvindo o vítima muito tempo. A gente não dá conta de conviver com pessoas assim, a gente não fica comprando ingresso para esse show todos os dias, a gente escapa. E assim também a gente não pode ser assim, a gente não deve ser assim, ser essa pessoa que não tem empatia, essa pessoa que só vê os seus próprios problemas. Então é necessário, nesse tempo de crescimento que eu acredito que está sendo pra gente, um crescimento para a humanidade,
com relação à solidariedade, com relação ao amor, com relação à tolerância, à convivência familiar, a tantas coisas que estão sendo ressignificadas nesse tempo, a gente entender que essa área da nossa vida também precisa ser ressignificada. A gente entender que a gente é sujeito da nossa vida, é a gente que tem que pegar e fazer, e que a nossa vida é nossa responsabilidade. A minha vida é minha responsabilidade. Esse gosto pelo esforço, né? Esse goût de l'effort que a gente precisa ter, que devia ser tão mais arraigado em nós, de querer mudar, de querer transformar, de querer crescer, assim como uma bailarina que se esforça e faz um lindo espetáculo, assim como aquele pianista que foi perguntado para ele no final da sua apresentação, a pessoa disse para ele o seguinte: eu daria minha vida para tocar como você. E ele disse: foi isso que eu fiz, 40 anos de dedicação, 9 a 10 horas por dia tocando. E aí sim dá para fazer uma linda e bela apresentação. Então não existe esse sucesso, não existe nada que não tenha sido antes semeado, plantado, cuidado, regado, para que a gente possa ter uma boa colheita. Olha, eu não sei, mas eu me pôr como desafio essa semana, e quero que você se desafie também a dizer o que você vai fazer para assumir o controle daquilo que não está legal, daquilo que você não está gostando, para a gente sair daquele caminho do reclamar e dizer: eu vou agir sobre, eu quero agir sobre isso. Raciocine aí o que você vai fazer na sua vida essa semana com relação a isso, para que a gente possa realmente ter essa introspecção, para que se transforme em atitude, para que essas coisas que o Rubem Alves diz que acontecem de dentro para fora aconteçam na nossa vida. E para finalizar, eu deixo para vocês um versículo de Paulo, que ele fala aos Filipenses, ele conta toda a sua trajetória, ele fala sobre o crescimento dele cristão, o seu crescimento de conhecimento de Deus, e ele fala o seguinte: não que eu tenha alcançado, né, tudo que eu falei para vocês do crescimento espiritual necessário, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Que assim seja a nossa vida, não que a gente tenha alcançado tudo que a gente gostaria, não que a gente conquistou o crescimento, a maturidade que a gente deseja em todas as áreas, mas a gente está prosseguindo para o alvo, para o nosso crescimento. Que Deus te abençoe nessa semana, que seja uma semana de crescimento, de mudanças, né? Que seja uma semana de não sofrência, que seja uma semana de gosto pelo esforço. Deus te abençoe sempre.